Olá, alunos! Bem-vindos a mais um encontro. Estamos vindo de encontros bem turbulentos, né, gente? A gente veio da Primeira Guerra Mundial, passamos pela Revolução Russa, que particularmente, né, eu amo. Agora vamos falar da Revolução Mexicana. Você vai falar, nossa, professora, que sacola, né? Os conflitos tão fortes, tão conhecidos. Vamos falar de uma revolução que, de fato, a história não dá muita ênfase, né? A palavra muito seria mais cabível. Mas é extremamente importante porque é uma revolução que os historiadores acreditam que ela não se encerrou. Então, atualmente ainda, ela é uma verdade no México, né? Para a gente entender tudo isso, né? Eu vou dar o espaço da lousa para que você possa copiar. Não ficou tão grande hoje, né, gente? E para que você entenda, eu vou contextualizar você. A gente está falando de um México que foi independente em 1821. Gente, é bem próximo ao Brasil, né? Mas é um México que, independente de ter ficado independente, é um país que, de fato, ele tem vários conflitos sempre com com uma antagonia. O que significa isso, professora? Grupos que valorizam demais a modernização, essa agroexportação, que isso também é bem claro no Brasil, contra grupos que não têm nada, assim, por exemplo, o grande povo, as aldeias indígenas principalmente, que estão ali padecendo enquanto grandes latifundiários estão enriquecendo. E esse foi o cenário do México durante muito tempo, e na verdade por isso que eu falei que a Revolução Mexicana, de fato, talvez ela nunca tenha se encerrado, até hoje ela existe, tá? Então o que você tem que saber? Um dos problemas relacionados à questão do México é a proximidade com os Estados Unidos. Gente, essa proximidade fez com que muitas vezes o México perdesse territórios por invasões e por concessões aos Estados Unidos. Isso também vai acontecer com uma concessão, na verdade, uma parte do governo francês que vai chegar no México e só vai se encerrar em 1876, que é quando Porfírio Díaz vai entrar no governo do México. E é a partir daqui que eu quero que você... Isso aqui só foi uma contextualizada, a partir daqui eu quero sua atenção, mais do que você já tem dado, tá, gente? Esse Porfírio Díaz, ele vai ficar muito tempo no governo, na verdade, desde o ano de 1876 e só vai sair em 1911. O que você precisa saber durante o governo do Porfírio que aconteceu? Ele era um ditador. E esse ditador, ele centralizou muito, mas muito mesmo, o seu governo para modernidade e principalmente pela essa modernidade e o nascimento das indústrias. Professora, mas isso é muito importante, mas não, por quê? Porque esse atender a demanda de fora não olhou para o seu próprio umbigo, para o seu próprio povo. E toda essa briga que eu vou falar para vocês da Revolução Mexicana tem muito a ver com esse termo aqui que você não pode esquecer. São os chamados ejidos. Professora, o que são ejidos? Acho que é ejidos, né, que fala em espanhol. São as chamadas terras devolutas, ou seja, são terras que elas são produtivas e ninguém é dono, seria do governo, do estado. E é sobre essas terras que a reforma agrária devia existir, na verdade. Essas terras devolutas, o povo mexicano, eles acreditavam que era uma herança, era a propriedade deles, desde ali do Império Azteca. Então, eles que são os donos dessa terra, os indígenas principalmente, né? Quem tem alguma descendência, os indígenas como um todo, que nesse momento eles estão residindo nas aldeias. Então, essas terras devolutas, elas não são distribuídas de forma igualitária, elas não são distribuídas para o povo e elas, na verdade, são tomadas por grandes latifundiários. Então, a gente vai ver que Porfírio Díaz, ele foi muito apoiado pela classe ou pela elite. Por quê? Porque ele era associado a eles. Essa modernização, de fato, acontece no mesmo cenário que há uma pobreza excessiva por parte do povo mexicano. Então, se você quiser, assim, um resumo básico da Revolução Mexicana: reforma agrária, ejidos, é a grande questão da Revolução Mexicana. O povo só quer ter direito a ter um pedaço de terra. E é o que não acontece. Porfírio Díaz vai ficar no poder. E ele fica no poder, na verdade, por causa de corrupções. Ele mentia, ele enganava, ele roubava votos. E aí ele vai encontrar um
rival que vai denunciá-lo. Esse rival vai ser Madeiro, tá, gente? Não, Madeiro, o nome dele não é Madeiro, tá, gente? É o sobrenome dele. Esse Madeiro, ele vai concorrer às eleições com Porfírio Dias e claro que ele vai perder, porque Porfírio, ele manipulava todos os votos. Só que ele vai e denuncia. Porfírio Dias vai o prender e ele vai, da prisão, conseguir angariar pessoas que lutem com ele de fato. Ele vai pegar em armas e ele vai declarar ali, vai dar um golpe de Estado e vai mandar Porfírio Dias vazar. E de fato ele vai embora. E o Madeiro vai entrar. Pô, que bacana, professora. Aí é o start da Revolução Mexicana? Sim, esse golpe de Estado é o start da Revolução Mexicana. Aí você pergunta, então tudo mudou? Nada mudou. Por quê, gente? Porque Madeiro, ele era um liberal, ele tinha ideias liberais, porém ele era extremamente burguês, no sentido do quê? Quem que ele vai beneficiar? Elite. Então, ao invés do povo ser ouvido, aqueles ejidos vão para onde? Para a mão da elite, para a mão dos latifundiários. Cara, você vai ver que daqui para frente os governos vão mudar muito rápido. Então a gente está falando aqui de 1911, né? Em que o povo vê em Madeiro, talvez, uma solução para sua crise fundiária. Então o povo vê talvez a salvação da lavoura e não é o que vai acontecer. E nesse inteirinho, então, vão começar algumas revoltas, não, alguns agrupamentos de camponeses para lutar pelos seus direitos. E vão acontecer em dois lugares diferentes, só que extremamente importantes, com líderes extremamente importantes para a Revolução Cultural Mexicana. Os nomes deles eram Emiliano Zapata e Pancho Villa. Nós temos Emiliano Zapata como líder da parte sul, enquanto nós temos Pancho Villa, líder da parte norte. Gente, a centralidade da discussão e desses movimentos camponeses do campesinato é a divisão de terras, dos ejidos, tá? Então, eles vão ter muitas pessoas os apoiando, principalmente pessoas que estão isoladas desses latifundiários, não são pessoas ricas, não estão envolvidas com a agroexportação, estão empobrecendo e vivem em miséria absoluta. Desse lado do norte, de Pancho Villa, a gente vê que ele angaria um exército que eu falo assim que é mais sangue no zóio, né? Porque são vaqueiros, são pessoas assim que, principalmente porque eles, pela utilização de cavalo, eles eram um exército muito rápido em confrontos. E aí, do lado de Emiliano Zapata, da parte sul, a gente vê nascer o chamado Plano Ayala. Ayala é uma homenagem a uma cidade, ok? Esse Plano Ayala, ele vem como um surgimento de defesa à reforma agrária e ele centralizava então em pegar os ejidos e devolver aos pueblos, que são quem? Ou que são as aldeias. Então assim, a grande frente desse movimento dos camponeses, liderado por Emiliano Zapata e Pancho Villa, é o quê? Devolver para o povo aquilo que é direito deles, aquilo que é herança deles, que vem lá de trás. Então, de acordo com esse movimento que eles vão cada vez mais avançando, eles estão vindo um da parte norte e outro da parte sul, inclusive eles vão se encontrar na Cidade do México, e aí há essa intervenção deles na Cidade do México. Tem uma foto no livro texto de vocês em que mostram os dois sentados, assim, a gente vê Emiliano Zapata e Pancho Villa, e isso já vou dar um spoiler do finalzinho do livro texto de vocês que fala sobre a Revolução Cultural. Gente, esse encontro entre esses dois líderes significou, assim, o maior, talvez, espírito nacionalista mexicano. É nesse momento que se quebram as divisões de um país distante para ser um país só. Talvez eles nunca tivessem atravessado esse país inteiro, mas esse encontro simbolizou o quê? Nós temos uma marca, nós somos um povo unido, nós somos um só e nós lutamos pelo direito. Bonito, né, gente? Então eles de fato vão chegar à Cidade do México. E aí você fala, professora, beleza, Madeiro não fez nada, o que vai acontecer? Em 1913, que você vê que ele fica pouco tempo, um general, que é chamado General Huerta, ele vai dar um golpe e vai tirar Madeiro, inclusive ele vai matar Madeiro, tá, gente? Aí você fala, pô, bacana, e os militares, eles estão apoiando quem? Gente, na verdade, eles, de novo, a gente não vê por parte de Huerta nenhum avanço sobre a reforma agrária. Então, eles estão brigando aqui, mas ainda a gente não está vendo avanço, ok?
Aí o Herta, ele vai ser pressionado e ele vai sair, ele vai, né, pedir ali, ele não se sente pronto, então ele vai sair do governo. E quando ele sai, em 1914, vai entrar no governo Carranza. Esse Carranza, ele, na verdade, ele vai ser apoiado pelos Estados Unidos. Então, assim, ele vai começar a mexer ali, e de fato no governo dele vai ser instituído em 1917 a Constituição, que é um avanço para o México, porque essa Constituição, olha, no 1917 a gente está falando o que está acontecendo lá na Rússia, né, gente? Então tem uma pegada talvez de inspiração socialista. Ela vai falar sobre a reforma agrária e vai instituir as leis trabalhistas. Pô, isso é muito bacana, porque a gente está falando de 1917, o Brasil só vai ser lá depois de 30, lá com Getúlio Vargas. Então é um avanço. Nesse momento aqui as pessoas elas vão começar a ter, né, direitos, por exemplo, a um salário mínimo, a diminuir a jornada de trabalho. E tudo isso eles não tinham, já são garantias. Mas você fala, professora, mas esse Carranza, ele de fato implementou a reforma agrária? Não. E aí nós temos o último que eu vou falar para vocês, que é Cárdenas, que vai ficar entre os anos de 1930 a 1940 no poder. Ele de fato vai começar a reforma agrária. Vai atender a população? Não. Por isso que eu comecei a aula falando que a Revolução Mexicana, talvez ela nunca tenha se encerrado. E aí você fala, professor, e esses dois aqui? Os dois serão mortos, um em 1919 e outro em 1923, tá, gente? Mas eles entram como mártires da história mexicana, principalmente porque eles foram um dos grandes assim, promovedores dessa reforma, que de fato ainda não foi alcançada. Tanto que em 1990, precisamente em 1994, nós vamos ver que vai entrar aí na mídia esse exército, que é o EZLN, que é o Exército Zapatista de Libertação Nacional. E esse exército ele sempre vai aparecer com máscaras, né? Porque eles não querem ter sua identidade revelada. E eles são um exército que luta ainda por questões agrárias. Por isso que eu digo, não se encerrou. É a mesma coisa no Brasil, gente. Nós temos conflitos pela terra até hoje. Mesmo que você fale, professor, tem movimento sem terra, tal, é manipulado, não vem ao caso. Mas, assim como o Brasil, eles têm todas as questões de terra. Então, essa Revolução Mexicana tem, então, como eu falei para vocês, como um grande marco, essa busca pela divisão, uma divisão honesta da terra para o povo, que, na verdade, são os herdeiros disso, que são chamados ejidos. Pessoal, é isso. Então, a gente conclui a parte de Revolução Mexicana. Espero que vocês tenham entendido. É um assunto talvez novo para vocês, não tenham visto assim de uma forma tão específica. Mas a gente conclui e para por aqui. Espero que vocês estejam fazendo suas tarefas e assistindo as minhas aulas, tá, gente? Isso serve para você que é do segundo ano ou para qualquer um de vocês que estão aí assistindo essa aula agora. Valeu, muito obrigada!